bem-vindos à nossa casa. Todos possam receber aqui o que aqui vier em busca. Peço por gentileza que desliguem o celular desligado ou no modo avião, por favor. Fechem os olhos, tomem uma posição confortável e vamos ouvir o Evangelho de hoje. Evangelho capítulo 5, item 5. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge, mais especialmente, aquelas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, Ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas, inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde se segue que nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Esse Evangelho ele nos faz refletir que, por vezes, caminhamos pela vida com um olhar voltado para o chão, pensamento em desalinho, como quem perdeu o contato com a própria origem. Olha, mas não vê, escuta, mas não ouve, toca, mas não sente. Perdido na névoa densa que envolve os próprios passos, não percebemos que o dia nos saúda e convida a seguir com alegria, com disposição, com um olhar voltado para o horizonte infinito e que acena com o perfume da esperança. Considere o seu caminhar. Ele não é solitário e as suas dores e angústias não passam despercebidas diante dos olhos do Criador. Sua vida na Terra tem um propósito único, um plano de felicidade elaborado especialmente para você. Por isso, não deixe que as nuvens da ilusão e de revoltas infundadas contra as leis da vida tornem o seu caminhar denso e lhe tolde a visão do que é belo e do que é nobre. Siga adiante, refletindo na oportunidade milagrosa que é o seu viver. Inspire profundamente e medite na alegria de estar vivo. Coração pulsante, o sangue correndo pelas veias, vivo e atuante. Mas se o céu estiver escuro e você não puder olhá-lo, detenha no micro-universo. Olhe o chão. Quanta vida há no chão. Minúsculos seres caminhando na terra, na grama. A formiga na sua luta diária pela sobrevivência. A aranha a tecer sua teia caprichosamente e tantas coisas para ver, ouvir, sentir, cheirar. Que vai fazer você sentir-se vivo? Observar a natureza é um pequeno exercício diário que irá fazer você relaxar, esquecer por instantes as provas, ora rudes, ora amenas, que a vida nos impõe. Aprenda a silenciar no íntimo agitado e a beneficiar-se das belezas do mundo que Deus lhe oferece. Pense nisso e aprenda a dar graças pela dádiva e viver. Assim, vamos começar a nossa noite agradecendo ao nosso Pai. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. E conosco hoje, nosso amigo Dalton, ele vai falar um pouquinho sobre as personalidades. Boa noite a todos.
gente vai falar num tema que, no primeiro momento, ele parece ser um pouco estranho, né? Personalidades. A gente vai falar um pouquinho da parte técnica, mas logo em seguida vamos entrar em exemplos práticos. Então, o que é a personalidade? De onde vem a palavra personalidade? Personalidade começa através da palavra persona. E o que é persona? Cada um de nós nasce com uma bagagem própria, tendências e potenciais a serem atualizados em vida, nas direções do desenvolvimento e crescimento humano, tanto no geral quanto no particular. Então a personalidade ela é ampla dentro de cada um de nós. Como se define personalidade aqui do lado psicológico? Então personalidade para a psicologia representa aquilo que caracteriza o indivíduo, é o que cada um de nós caracterizamos na nossa vida. É a consistência das reações que uma pessoa tem em diversas situações. É como eu ajo em qualquer situação da vida, em qualquer momento. Como é que são minhas ações? Então isso é a personalidade para a psicologia. Mas para o autoconceito, falando entre nós, para nós entender melhor. Cada um de nós tem uma imagem de si mesmo, que influencia tudo o que dizemos ou fazemos, ou percebemos em relação do mundo. Valores, crenças e objetivos que temos em mente. Então são nossos valores, tudo aquilo que eu agrego desde criança, desde que eu chego para o mundo, eu vou agregando dentro de mim. Isso são as nossas personalidades. Bom, existem muitos estudos sobre isso, e estudos não são de hoje. São estudos já que começaram há muitos anos atrás. Então, nos primórdios dos anos de 1900, há 100 e poucos anos atrás, estudos foram realizados por um psicólogo suíço. Esse psicólogo chama-se Carl Jung, denominado Fundamentos da Psicologia Analítica. Então, esse psicólogo, naquela época, há 100 e poucos anos atrás, ele já começou a fazer um estudo aprofundado sobre as nossas personalidades. Mais tarde, estudos de André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, então entrou o lado espírita, né, já trabalhando isso também, e Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, abordam, esclarecem e complementaram ainda mais esse assunto. Aqui hoje a gente vai entrar um pouquinho mais na parte espiritual mesmo. Nós estamos numa casa espírita, nós viemos aqui para nos conhecermos um pouquinho mais. Então, todos nós temos uma missão cada vez que nós reencarnamos. Então, essa reencarnação traz a personalidade transitória e assinala etapas reencarnacionistas, definidoras de experiências no sexo, na cultura, na inteligência, na arte e no relacionamento interpessoal. Então veja que a gente vem para este mundo da reencarnação, que nós tivemos várias vivências, né, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, com todos esses desafios aí. Cada pessoa reencarna com as características herdadas das experiências anteriores e submete-se aos condicionamentos de cada fase, por ela transitando com os seus sinais tipificadores. Então, cada um de nós traz já, mais ou menos desenhado, o que a gente vai ter na nossa vida como desafios. E as nossas personalidades, elas são de várias vivências e tem coisas positivas, mas tem muitos desafios também. Então, as nossas vivências, para quem usa computador, o nosso espírito é como se fosse um pendrive. Todas as nossas vivências estão lá gravadas. Aquilo que eu fiz de bem e aquilo que eu não fiz de tão bem assim. Então eu trago para essa vida muitas dívidas. E que essa nova reencarnação, que é uma chance que a espiritualidade nos dá, é uma chance de evolução do espírito. É uma chance que nós recebemos cada vez que nós reencarnamos. E nesse pendrive, entre aspas, né, nesse disco que está lá gravado todas as nossas vivências, eu posso ter sido uma pessoa
um artista, eu posso ter sido um médico, eu posso ter tido várias profissões. Posso ter sido um agricultor, ou posso ter sido, sei lá, talvez nem trabalhei muito, né? Mas está lá gravado. Todas as vivências que eu tive, todos os pontos positivos e os pontos, que eu diria assim, dívidas, estão lá registradas. Por isso que tem essas vivências. Quando eu venho para esse mundo, eu trago esses desafios. Por isso que muitas vezes tem pessoas que são crianças ainda e acabam fazendo coisas que parece que é um adulto. Por quê? Porque é uma personalidade dela que tem aquele conhecimento e que trouxe para esta vida. Vivências. Todos nós trazemos questões de vidas passadas para resolver o motivo pelo qual as crianças já nascem com características físicas específicas e também de personalidade. Portanto, a personalidade não é criada durante a infância, mas revelada por elementos da infância que podem lapidar para melhor ou para pior. Quando a gente é criança, a gente tem só o lado bom dentro da gente, né? Mas, no passar do tempo, o lado não bom também aflora. Por quê? Porque são vivências passadas que eu também não fui muito bom. Tem um livro que a gente está lendo e está fazendo um estudo, inclusive, que chama-se Egos em Conflitos. E neste livro, eles falam lá, o Dr. Inácio, que é um espírito que foi médico na Terra, ele desencarnou, e ele fala lá que no nosso passado, nas nossas vivências passadas, tem muita sucata. O que ele quer dizer com isso? Que tem muitas coisas não boas que nós fizemos em vidas passadas. Por quê? Porque a Terra é um mundo de provas e expiações. Nós estamos aqui para ser provados, né? Nós mostrarmos por que nós viemos. E expiações são aquelas coisas que eu preciso evoluir. Então são desafios. A divindade nos coloca muitos desafios nas nossas vidas. Quando a gente decide, lá na reencarnação, lá quando a gente resolve vir para a Terra, ou é orientado a vir, a gente assume muitos compromissos lá. Nós não sabemos. Por quê? Porque existe a lei do esquecimento. Mas perante a divindade, está registrado. E aí é que a pessoa precisa evoluir. Então, quando criança, tem um lado bom sempre aflorando. Porém, o espírito não é criança. O espírito já teve muitas vivências. A nossa alma, o nosso espírito, teve muitas vivências. Né? E a gente vem para cá para resolver principalmente aqueles pontos não bons que eu tive em vivências passadas. E aí vem o tal de ego. Mas o que é o ego? O ego, eu sou eu, o eu de cada um. Então, a consciência, o eu, é o centro do ser, a própria essência da personalidade. O eu possui camadas, zonas internas que pertencem à consciência profunda. O ego refere-se aos defeitos, à sombra, ao lado ruim do indivíduo, o lado materialista. Quem que já não ouviu aquela expressão? Eu preciso alimentar meu ego. E às vezes, quando a gente fala essa expressão, eu preciso alimentar meu ego, às vezes a gente fala de uma forma não negativa, né? Eu quero mostrar que eu sou bom, eu quero mostrar que eu ganhei, quero mostrar que eu conquistei aquilo. Mas, da forma que a gente faz, muitas vezes a gente está alimentando o ego de forma negativa, do lado ruim, mostrando o nosso lado egoísta. Ego, egoísta. Então, isso é alimentar o ego, e pensando muitas vezes só no materialismo. Aqui, PDK, não sei se conseguem ver o slide, mas aqui tem um gatinho se enxergando no espelho como um leão. Então veja o ego dele, ele é um gatinho, só que ele se enxerga em leão, né? A fera. Isso quer dizer o seguinte, o ego dele
está super valorizado. Ele está valorizando muito o ego dele. Está muito acima do que ele realmente é. E às vezes nós temos atitudes na nossa vida que a gente faz isso. Às vezes inconscientemente. A gente faz isso. Por isso que é muito importante sempre a gente pensar, será que o meu ego, será que o que eu estou fazendo realmente, eu não estou prejudicando alguém? Ou não estou me prejudicando a mim mesmo? Às vezes eu posso me prejudicar a mim mesmo. Como é que eu vou dizer? Me colocar numa posição que eu não estou lá. Me colocar numa posição de leão que eu não sou. Então a gente precisa sempre refletir sobre essas coisas. Também existem as máscaras. A máscara, na verdade, só contar um pouquinho da história, a máscara começou lá pelos gregos. Isso lá, milhares de anos atrás. Por que existe a máscara? Por que começaram a usar a máscara? Na verdade, os gregos, eles eram muito fãs de teatros. Eles tinham muitos teatros, assim, locais para fazer apresentações. E eles representavam situações. E para isso, cada ator usava uma máscara. Podia ser máscara de bichos ou máscara de outras situações que na época existia lá. O que é a máscara? Na verdade, eu sou eu, mas a minha máscara me mostra outro, certo? Eu sou o Dalton, mas se eu colocar a máscara de um outro personagem, do Brad Pitt, né? Eu sou da máscara o Brad Pitt, mas por dentro eu sou o Dalton. A mesma coisa cada um de nós. E essa máscara eles usavam lá como sendo para atores. Porém, voltando para o ego, na reencarnação, muitas vezes, conseguimos sobrepor uma máscara à outra. Pode ter até duas máscaras. Ou seja, logramos animar um personagem mais ou menos bom, que não tem muito a ver com o personagem que animamos no pretérito. O que quer dizer isso? O pretérito são minhas vidas passadas. Hoje eu tento colocar uma máscara de uma pessoa do bem, pessoa boa. Mas por dentro eu ainda preciso evoluir. Então a máscara, ela se torna o quê? Uma forma de aparecer, de mostrar que eu sou bom. Mas as minhas atitudes, as minhas ações, muitas vezes não é isso. Então é importante a máscara. Nós não devemos ter máscaras, nós temos que ser cara limpa. Eu sou eu. E trabalhar o eu, certo? Trabalhar os egos que estão dentro de mim. É muito importante isso. Também existe, além do ego, além das máscaras, a dupla personalidade. E são personalidades que nos vêm até nós e que num certo momento da vida, num certo momento, elas podem se manifestar. Não é que vai se manifestar em todo mundo, mas a dupla personalidade, que é de vidas passadas, ela pode se manifestar num certo momento. Às vezes a gente tem alguns insights, putz, mas eu nunca pensei nisso, como é que veio isso agora? E eu acabo lembrando tal situação que eu não sabia. São personalidades minhas, de vidas passadas, que vêm e falam. Às vezes a gente passa por um lugar, mas me parece que eu já tinha passado aqui uma vez. Talvez nunca passou mesmo. Mas às vezes pode ser que uma personalidade tua fez com que você lembrasse daqui. Eu trouxe um exemplo aqui, que é um exemplo que também está no livro Egos em Conflito. E eu achei muito interessante esse exemplo para mostrar para vocês como existem realmente as duplas personalidades. Neste caso aqui desta pessoa. Então, no século XVIII, há um registro feito em Gemelin. Gemelin é lá na França. No começo da Revolução Francesa. Uma mulher alemã em Stuttgart, na Alemanha, impressionada com a visão dos refugiados franceses. Então tinha a Revolução
e os refugiados franceses estavam fugindo, e como hoje existem os refugiados da Síria e tantos outros, né, lá na época da França. Muda sua personalidade e espontaneamente começa a falar em francês. Em seu estado, digamos, normal, ela não se recordava de absolutamente nada. Então, assim, na hora que ela se emocionava com a situação lá da França, da Guerra Francesa, dos refugiados, ela saía, digamos, da personalidade atual e assumia uma personalidade francesa. Ela deve ter sido, em vidas passadas, uma francesa. Então aqui abalava tanto ela, mas tanto, que trazia essa personalidade naquele momento. E na hora que ela estava lúcida, não, eu não falei isso. Eu falei em francês, eu não sei falar francês, eu sou alemã. Mas aconteceu. Aqui está resumido o texto, tá? Mas é bem mais extenso. Não tratava-se de uma possessão espiritual. Às vezes algum pode dizer, baixou o espírito nela e ela está falando em francês. Neste caso não era, é uma personalidade. O seu ego francês assomava, e ela inclusive assumia o comportamento de uma francesa. Veja, ela não só falava a língua francesa mesmo sem conhecer, mas ela se comportava como se fosse uma francesa. Isso é real, está no livro do que acontece com as personalidades duplas. E isso pode acontecer com qualquer um de nós num certo momento. Só que, às vezes, a gente nem se percebe disso. O que eu fui numa vida passada e que pode refletir na vida atual? Isso interessa muito para a gente? Não. Eu preciso saber que eu preciso evoluir. É isso que me interessa. O que me interessa é o hoje, é a vida atual. Isso que interessa para cada um de nós. Então, falando ainda mais do ego, eu trouxe essa figura aqui. Essa figura eu quero mostrar para vocês, talvez, olhando assim, o que tem a ver, né? O homem é gordo e se olha no espelho magrinho. A mulher ao contrário, tá? Um corpo mais esbelto e se olha no espelho, tá? A mulher normalmente se acha mais gorda, né? E não dá para dar opinião. Se ela pedir opinião, tem que dizer que está sempre no ponto. Se der opinião ao contrário, tá errado. Bom, neste caso aqui do homem, o que o ego dele está mostrando para ele? O ego está sendo falso com ele. O ego está mostrando no espelho que ele está esbelto, né? Que ele está em uma forma física, que ele está se mostrando ali, adequada. Então o ego dele, neste caso aqui, ele está sendo falso com a própria pessoa. Ao contrário da mulher, o ego está mostrando ela gorda. Ela está se olhando no espelho, mas ela está se enxergando gorda. Mas é o espelho que está engordando ela? Não é. É o ego dela, é a visão que ela está tendo pelo ego, e não a visão real. Se ela tivesse a visão real, ela ia se enxergar exatamente como ela está ali. Então, para vocês verem, só um sentido figurado que eu quis trazer aqui para vocês, que o ego realmente às vezes nos engana, né? Às vezes eu acho que ele está me ajudando, e às vezes ele está me prejudicando. Neste caso da mulher, de repente ela vai sair fazendo ações de emagrecimento aí que não tem necessidade. E o homem, ao contrário, não está se cuidando como deveria. Então esse é um exemplo do ego, que o ego às vezes pode passar a perna em nós mesmos, né? O meu ego me derruba eu mesmo. Muito cuidado com isso. Também tem questões de personalidades, eu dei aquele exemplo lá da francesa, mas também tem situações de personalidades de vivências passadas, como eu falei para vocês, é um pendrive, está lá gravado todas as nossas vivências, né, que podem nos trazer complicações de saúde na vida atual. E às vezes são complicações que a gente não tem ação. Aparentemente nós não temos ação, ela acaba vindo e que eu acabo entrando porque eu não estou consciente daquele problema, que é um problema que pode ser de vidas passadas. Então, neste exemplo aqui, a gente trouxe o mal de Alzheimer, que é bastante comum, né, na vida atual, as pessoas adquirirem esse mal. Mas por que Alzheimer?
De onde surgiu essa palavra Alzheimer? Talvez vocês saibam, mas é bom reforçar. Alzheimer era um médico, Aloysio Alzheimer, um médico alemão, que lá em 1901 ele descobriu essa doença. A doença já existia, porém não havia estudos que realmente chegassem às conclusões que ele chegou. Em 1901 ele descobriu e chegou à conclusão de como a doença se inicia, se estabelece e até o fim da vida como funciona. Então por isso que a gente chama de mal de Alzheimer. Por quê? Porque foi esse Aloysio Alzheimer, um médico alemão, que descobriu a doença. Bom, eu trouxe aqui de uma forma bem sucinta, mas para falar o seguinte: o mal de Alzheimer muitas vezes traduz conflitos entre o ego atual e os egos pretéritos. É minha situação de hoje e meu passado. E aí começam a conflitar, como eu disse. Na maioria das vezes eu não tenho consciência disso. Mas lá no meu subconsciente eles estão trabalhando. Nosso passado, vivências anteriores, acumulamos dívidas com a nossa evolução, trazendo para a vida atual um drama de natureza consciencial, de consciência, né? Acontecendo em nível inconsciente. Então, o fato ocorre em nível inconsciente. Por isso que a doença vem e às vezes eu não tenho como prevenir, porque eu não sei. É isso que, mais ou menos, chegou-se à conclusão de mal de Alzheimer pelo médico. E também existem vários estudos espíritas já em cima disso. Qual a prevenção? Então, para se prevenir o Alzheimer, é só entrar na internet. Existem vários tipos de formas de prevenção, que são jogos, tem diversos tipos de joguinhos, até em apps, hoje de celular, ler livros, ler bastante. São várias formas de você buscar a prevenção do Alzheimer. É praticar o cérebro, fazer com que o seu cérebro pratique. Mas isso é suficiente? No livro que a gente está lendo e outras pesquisas que eu fiz, não é suficiente. Você precisa fazer mais. Você precisa trabalhar também o coração. Então, além dos exercícios intelectuais para prevenir o Alzheimer, também deve-se envolver o coração. Quase todo o serviço exercício intelectual é solitário. Em suma, é egoísta. Porque se eu estou lá no computador jogando, é eu e o computador. Se eu estou lendo um livro, é eu e o livro. Apesar que a gente viaja um pouco lá, dependendo da história do livro, né? Mas sou eu e o livro, sou eu e o objeto. Não precisa complementar isso. Torna a pessoa mais introspectiva, isolada, mais submissa aos seus egos e personalidades. O que quer dizer com isso? De repente, aquela associação que eu preciso, a sociabilidade com outras pessoas, eu acabo me fechando. Isso também contribui para o Alzheimer. Então eu até grifei aqui essa palavra, essa frase, que é muito importante. Além de fazer exercícios, além de você praticar leituras, etc., precisa também praticar o perdão, o amor e a caridade. Vocês estão aqui numa casa espírita, aqui se pratica muito e se trabalha muito em cima disso. Perdão, amor e caridade. E aí, dentro do eu aí, né, ainda trazendo dos egos, das nossas personalidades, alguns hábitos, isso são alguns hábitos tóxicos que sugam a nossa energia. Então, o que tira minha energia positiva, alguns deles. Pensamentos negativos. Ah, mas o pensamento é difícil de controlar. Quando eu vejo, eu estou pensando negativamente. Isso em tudo. Seja no negócio, seja no amor, seja com os filhos, seja no trabalho, seja lá onde for. Uma e duas, putz, aquele próximo não vai dar certo. Mas eu estou pensando negativo. Então, pensar positivo é desafiante, mas é o que eu tenho que trabalhar. O desamor, a ingratidão. Eu acho que
Pior ainda é ingratidão. É não ser grato. Nós temos que ser grato todos os dias que Deus nos deu a vida. Essa é a primeira gratidão que nós temos que ter. Nós temos que levantar de manhã e agradecer pelo dia que está chegando. Chegar à noite, agradecer pelo dia que eu tive, por mais complicado que ele possa ter sido. Se ele foi complicado, ele foi um aprendizado para mim. Tem uns que dizem assim, ah, matei uns 200 leão hoje. Que bom, cara, você saiu vivo. Ah, mas tem um lá que vai me pegar amanhã. Ah, já pensou negativamente, né? Tem que pensar positivo. O ódio. O ódio é o pior veneno que existe. Para cada um de nós. O ódio é o pior veneno. O ódio gera as guerras. A gente vê aí, o mundo agora está, né, uma situação bem delicada aí, essas questões do ódio entre estados, entre países, entre facções e etc. O ódio é muito sério. A inveja. Ah, mas o cara comprou um carro novo lá e eu não consegui. Beleza, parabéns para ele. Né? Energias positivas para ele, mas depois eu vou conseguir também. Então não tenha inveja. A fofoca também. A fofoca é muito séria, porque a fofoca não é para o bem. A fofoca é para criticar alguém. Se for uma crítica construtiva para ajudar, ótimo, mas quando é negativa é ruim. A indiferença. A falta de autoestima. Veja como é importante. Isso também. Se eu não gosto de mim, a minha energia vai lá no pé. Eu preciso gostar de mim. Ah, mas tem coisas em mim que eu não gosto. Ah, pode ter coisas em mim que eu não gosto. De repente eu queria ter mais 15 centímetros de altura. Mas eu não tenho. Eu tenho que gostar como eu sou. Isso vale para todos nós. Para aquilo que eu não gosto, eu tenho que começar a gostar. E orgulho. Orgulho eu deixei em vermelho ali, que eu vou falar um pouquinho mais. Não parece, mas orgulho é uma coisa muito negativa na nossa vida. Então, comportamentos que manifestam orgulho, que às vezes pode ser que eu nem ache que esse comportamento é um orgulho, me deixa orgulhoso, mas é. Não admitir o próprio erro. Ah, mas eu tenho razão. Quem está errado é ele, é ela. Você pensou bem, refletiu bem sobre o assunto? Querer ter sempre razão. Eu tenho razão, nós vamos pro pau, vamos brigar. Não é assim, gente. Pensa, eu posso ter razão. Mas será que a minha razão é completa? Será que o outro não tem um pouquinho de razão também? Será que eu não estou cedendo em nada? Às vezes eu tenho que ceder um pouquinho também. Falar aos outros com superioridade ou paternalismo. É falar, dizer, eu sou melhor que você. Eu sou melhor que fulano. Tem um sentimento de presunção. Ah, eu estou prevendo que vai acontecer tal coisa ruim, não sei o quê. Esse sentimento começa a te corroer por dentro. É orgulho também. Achar-se melhor que os outros. Vangloriar-se. Assim, em futebol, a gente se vangloria. Pegar meu time lá. Mas isso é na brincadeira. Agora, quando se vangloria da forma de prejudicar alguém ou de querer subir em cima de alguém, é muito negativo. Colher as honras sem merecê-las ou aproveitar-se do trabalho e esforço dos outros. Isso acontece muito nas empresas. Eu tenho 30 e poucos anos de trabalho e trabalhei quase toda a minha vida em recursos humanos. E eu vi muito disso, mas muito disso. De pessoas que vendendo, dizendo que ela fez o que o outro fez. Isso acontece às vezes com chefes. Quem faz tudo é a pessoa que está abaixo dele. Mas ele vende lá para a diretoria, lá para os seus superiores. Olha aqui o que eu fiz. Não pode ser assim. Isso é orgulho. Mas é orgulho doentio, um orgulho que estraga a pessoa. Auto-enaltecimento e manipulação dos outros com objetivos pessoais. É querer convencer o outro por uma coisa que só para engrandecer ele mesmo. Chegamos aqui, vocês viram quantas coisas, não quero dizer negativas, mas que são coisas que a gente precisa evoluir. Daí a gente fica se pensando, putz, não pensei em tudo isso. Não imaginei que o orgulho, que os egos me traziam tantas coisas assim que, às vezes, alguns problemas que eu estou tendo hoje, eles estão aqui dentro do que você viu. Talvez muitos problemas que você tenha hoje
eles podem estar aqui dentro do ego, da personalidade e de algumas coisas. Então, o que eu preciso fazer? O primeiro passo vocês já deram, é estar aqui hoje. Esse é o primeiro passo. Então, para evoluir, é preciso ter atitude, é preciso querer. Eu quero fazer. É ter intenção de fazer. Então, atitude é igual a intenção. O outro é o comportamento, é agir. Eu preciso agir. Vejam que Jesus, nesta imagem, ele teve a atitude de estar ali e está tendo o comportamento, a ação de estar junto às pessoas, falando. Então, é isso. Disciplinar os pensamentos. O aperfeiçoamento moral exigirá um profundo trabalho na forma de pensar e agir de todo aquele que o deseja, objetivando educar sua mente e disciplinar sua vontade. Então, nessa figura está lá, pensamentos negativos ou positivos? O que eu tenho que ter? Pensamentos positivos. Os negativos eu tenho que matar com positivo. Na hora que eu começar a pensar negativamente, eu tenho que viajar já para outro pensamento e tentar anular aquele pensamento negativo. É difícil. Não é fácil. A reforma íntima e o autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. É um trabalho de observação da vida interior, em que vasculhamos os pontos mais escondidos das nossas mentes, com o objetivo de localizar e remover os fatores negativos, tal qual o jardineiro que esvia o seu jardim, procurando as ervas daninhas, a fim de arrancá-las. Então a reforma íntima começa com, vindo à palestra, começa com o Evangelho no lar em casa, começa lendo livros que nos instruam para uma vida melhor, seja livros de autoajuda, seja livros espírita, não interessa, o que interessa é que eu comece a fazer alguma coisa, que eu comece a deixar um pouco de lado, de repente, a novela das modas, sei lá. Eu tenho que começar a tirar aqueles tempos que de repente eu digo que não tenho, que eu tenho, mas eu não uso, para começar a pensar na minha reforma íntima, pensar em mim, o que eu preciso melhorar, e com certeza muitas coisas ruins que hoje me acontecem vão começar a sumir. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, não obtém, senão mudando de comportamento. Eu vi que no Evangelho hoje abriu aqui com o pecado. Então foi falado em pecado aqui no Evangelho. Como é que se rebate o pecado? Através do perdão. As boas ações são a melhor prece. Os atos valem mais do que as palavras. Então, se eu preciso pedir perdão a alguém, só fazendo a prece resolve? Não, tem que ir lá e pedir perdão. Ou perdoar ele de forma de pensamento. Ah, mas eu não posso ir lá pedir perdão porque eu quero. É complicado. Tudo bem? Mas, através do seu pensamento positivo, peça perdão. Tem oração no perdão. Outra coisa, é atitude. O cara pode... Eu cometi um fato grave com alguém. Ele pode me perdoar. Mas eu resolvi tudo aquilo com ele? Não, eu preciso fazer uma ação, que essa ação realmente resolva isso. E essa ação pode ser uma ação de caridade, não precisa ser com ele. Pode ser com outra pessoa, com outra entidade, sei lá. Fazer uma ação de caridade. Então o perdão, Jesus já dizia. Paulo pediu para ele, Pedro ou Paulo, agora um dos dois. Mestre, se eu perdoar 7 vezes, ou pedir perdão 7 vezes, está resolvido? Jesus disse não. Você tem que perdoar 7 vezes 70, se for necessário. Então vocês vejam que o perdão nunca tem limite. O perdão é uma prática. Santo Agostinho, isso aqui está escrito no livro dos Espíritos. O que ele falou? Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecesse,
grande força adquiriria para se aperfeiçoar. Então, aquele que reconhece que teve falhas, mas que ele pede para o seu anjo de guarda, para o seu mentor, ele vai receber energias positivas e vai conseguir evoluir. Aqui tirei uma da Revista Espírita de 1863. Vocês vejam que para o mundo espiritual, a doutrina, seja ela espírita, seja qual doutrina for, mas que envolve Jesus, ela não tem validade. Hoje a gente tem o que Jesus dizia lá no ano de 2000, há 2000 e poucos anos atrás, porque no ano zero ele começou a contagem de lá para cá. Essa aqui é de 1863 e diz assim: conhecer-se a si mesmo, enquanto vedes os menores defeitos do próximo, ou seja, do irmão, nem mesmo suspeitais de que tendes as mesmas falhas, talvez maiores que as deles. É muito fácil a gente ver a falha do outro. É muito fácil julgar, né? É muito fácil ver a falha que o outro tem. Mas de repente eu estou com mais falha que ele, mas eu não enxergo. Então tem que começar a refletir sobre isso. No início lá eu falei do psicólogo suíço, o Carl Jung. Aqui ele fala mais uma coisa: o melhor trabalho político, social e espiritual que podemos fazer é parar de projetar nossas sombras nos outros. Quais são nossas sombras? O nosso lado negativo, né? Eu sempre acho que está no outro e está em mim. Quando a gente não se conhece, a gente não se corrige. Isso que eu falo desde o início lá, precisa se conhecer. Você já aprendeu a lidar com você mesmo? É um autor desconhecido, mas é uma frase. Eu acho que eu sei lidar comigo. Será? Nem sempre a gente sabe. E tem a questão do espelho também, de se olhar no espelho, tentar se enxergar. Não que nem o gatinho lá que está me enxergando, e nem o senhor aquele e a moça lá. Em Coríntios 3,18, mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo, como um espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, você tem que se olhar, nesse caso aqui, ele está vendo Jesus. Por quê? Porque ele está evoluindo a sua vida. E para encerrarmos, eu trouxe uma mensagem também de Jesus, extraída dos livros. Vinde a mim, todos os que andam em sofrimento, e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Então, sempre que eu estiver achando que eu estou com um fardo pesado, lembre-se de Jesus. Orai e vigiai. Um abraço fraterno a todos vocês, vibrações positivas e muito obrigado. É Pedro? Pedro, não é Paulo? Não. Não, acho que é Paulo. Então, mais pouquinho a gente sempre aprendendo, né? Vamos fechar os olhos e nos preparar para o passe. Em agradecimento a todo esse aprendizado da noite de hoje, vamos assim agradecer. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abranda o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir,
pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução dos nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança, de amor, de alegria e de paz, e de que nos enriquece a existência, hoje e sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Tenhamos todos uma boa noite, um bom feriado e até o próximo encontro.